Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar o estágio amplificador de tensão, em inglês VAS, Voltage Amplifier Stage. Vamos lá? Segundo o autor Douglas Self, um amplificador completo pode ser dividido em 3 estágios. O primeiro estágio é o amplificador diferencial visto no tutorial passado. No segundo estágio tem o amplificador de tensão descrito como VAS, Voltage Amplifier Stage. E o terceiro estágio é o amplificador de potência, um seguidor de tensão. Hoje vou completar essa série do amplificador diferencial mostrando o VAS. Uma analogia possível é considerar o par diferencial mais o VAS como um amplificador operacional, com a entrada inversor e não inversor e tudo mais. Aí o conceito da realimentação vai ficar bem fácil de entender. Eu vou usar esse truque fantástico para explicar esse circuito de forma bem simples. Claro que isso você só encontra aqui nesse canal amalucado. Existem mais de uma configuração para o circuito do amplificador VAS. Uma delas, a mais simples, é essa da figura. O amplificador de tensão VAS tem mais de uma função. Uma delas é amplificador de tensão propriamente dito. Junto com o par diferencial garante um ganho muito alto a esse circuito. O ganho de tensão pode chegar facilmente acima de 2000. Outra função é tornar o circuito mais estável, filtrando as altas frequências. Para isso, a presença do capacitor CDOM, que significa capacitor dominante. Ele é que vai definir a frequência de corte formando um filtro passo abaixo, que deve ficar ao redor de 20 kHz. O valor desse capacitor fica entre 10 pF e 500 pF, e você não deve menosprezar o seu efeito. Uma das consequências poderá ser apitos e ruídos estranhos. O circuito da figura é para o amplificador de VAS. Esse é um circuito dos mais simples. Ele usa somente um transistor. O transistor Q4 funciona como uma fonte de corrente que irá alimentar o circuito do espelho de corrente do amplificador de potência. A corrente é determinada pela tensão na resistência RE4, e a tensão sobre essa resistência é função da tensão sobre a resistência de coletor do transistor Q1. A corrente gerada na resistência de emissor é a mesma do coletor, desde que o ganho beta do transistor Q4 seja bem alto, maior do que 100, e essa corrente for ajustada corretamente, a queda de tensão na resistência de coletor RC4 será igual à tensão VCC, então a tensão na saída Vout será zero. Claro que a tensão de alimentação tem que ser simétrica, não esqueça. Esse VAS é simplesmente um circuito amplificador de emissor comum. O ganho é função da resistência de coletor RC4 e da resistência de emissor RE4. Esse circuito também pode ser usado com um amplificador diferencial com fonte de corrente. Nesse caso, não precisa resistência de emissor do VAS, porque a fonte de corrente gerada pelo transistor Q3 já garante uma tensão constante sobre a resistência de coletor RC1. Com a tensão constante sobre a resistência RC1, a tensão sobre a resistência R4 também fica constante. Truquezinho interessante esse. Com esse circuito é possível retirar a resistência de emissor RE4. Nesse caso, a corrente de coletor do transistor Q1 segue direto para a base do transistor do amplificador do VAS. Nesse circuito, o ganho do amplificador VAS é muito maior, já que agora a resistência de emissor é igual à resistência interna do transistor, o RE. Nesse caso, é muito comum usar somente uma resistência de coletor. Uma versão bem mais eficiente é essa com 2 transistores. Nesse circuito, a resistência de coletor é substituída por uma fonte de corrente formada pelo transistor Q5. E como você já sabe, a fonte de corrente tem uma impedância de saída muito alta. Isso faz o ganho total do circuito disparar. Pode chegar facilmente a mais de 10.000. Então, esse circuito é o que mais se aproxima de um amplificador operacional. E assim, a realimentação vai ficar muito mais fácil de fechar. Veja agora o circuito básico para acoplar o amplificador VAS com o amplificador de potência, um seguidor de tensão, um amplificador classe AB. Agora a junção dos emissores dos transistores de saída pode ser considerada a saída Vout. Nesse ponto a tensão contínua será zero. Então, se ligar ali a resistência de polarização da base de Q2, ela irá servir para 2 funções: fechar o circuito da base e ainda vai ser a resistência de realimentação do circuito. Se você pensar que esse circuito é equivalente a um operacional e a saída
saída do operacional é Vout, a resistência RB2 será a resistência de realimentação. Esse será um circuito seguidor de tensão. O sinal de entrada é aplicado na entrada não inversora através do capacitor C1. Sem sinal de entrada, a tensão na saída é zero. Com sinal de entrada, a tensão de saída vai acompanhar a tensão de entrada sem amplificação. Na prática, esse circuito tem um ganho em AC, um ganho para pequenos sinais. Para isso, é só colocar o capacitor e a resistência na base do circuito da entrada não inversora. Mas, observe, tem o capacitor. Então, o ganho só acontece quando o sinal é aplicado à entrada. Veja o circuito do equivalente com o operacional. Esse é um amplificador não inversor. E o ganho é dado pela razão entre as resistências de realimentação RB2 sobre RB21 mais 1. Lembra dos operacionais? Pronto! Essa é a configuração completa de um amplificador com par diferencial na entrada. Veja o circuito da figura, um amplificador da Marshall. Veja o par diferencial, a fonte de corrente, o amplificador VAS, o capacitor dominante CDOM, a resistência de realimentação ligada entre a saída e a base do transistor inversor do par diferencial, e aqui o capacitor e a resistência que fecha o caminho para o amplificador não inversor. Viu? Tudo aquilo visto nesse tutorial. Veja aqui o exemplo de um circuito amplificador simples. Existem muitos desses na internet, todos funcionando, que é uma beleza. Veja o par diferencial, a fonte de corrente, o amplificador VAS, o capacitor dominante CDOM, a resistência de realimentação ligada entre a saída e a base do transistor inversor do par diferencial, e aqui o capacitor e a resistência que fecha o caminho para o amplificador não inversor. Você consegue calcular o ganho desse circuito? Isso mesmo! 22K sobre 1K mais 1. Isso dá 23. Viu? Tudo aquilo visto nesse tutorial. Veja esse outro circuito da internet. Veja, tem tudo que a gente viu. Agora vou fazer um desafio final. Vamos ver como você se sai. Você consegue identificar o par diferencial? Ele tem ou não fonte de corrente. Você consegue identificar o transistor do amplificador VAS e o capacitor dominante, o CDOM. E esse é um circuito com VAS com um ou dois transistores. Tem a segunda fonte de corrente do VAS e a resistência de realimentação. Você consegue identificar com o capacitor e a resistência para fechar essa realimentação? Espero que você tenha conseguido identificar tudo isso. Deixe nos comentários. Você viu nesse tutorial o amplificador de tensão, o VAS, que fecha o ciclo do amplificador com par diferencial. Agora vamos partir para a prática, montar e analisar amplificadores de potência com par diferencial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!